inimigo conseguiu te paralisar, a ponto de te calar. Paralisou teus passos, tuas mãos, teu olhar, tua voz. E hoje você está aí, o tempo está passando e o teu ministério não é executado. O tempo está passando e a promessa de Deus continua na tua vida. Os cabelos estão embranquecendo, os anos estão passando e o ministério não está cumprido. Mateus capítulo 8, versículo de número 5 diz assim: entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando e dizendo: Senhor, o meu criado está em casa, deitado, paralítico e atormentado. Toda a igreja repita comigo: o meu servo está em casa, deitado, paralítico e atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. O centurião respondendo disse: Senhor, eu não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e meu criado ficará curado. Pois eu também tenho homens sobre minhas ordens, e tenho soldados que me obedecem. E eu digo a este: vai, e ele vai. Eu digo ao outro: vem, e ele vem. E eu digo ao meu servo: faz isto, e ele faz. Toda a igreja repita comigo: vai, vem e faz. Vamos lá mais forte? Vai, vem e faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Versículo 13: então disse Jesus ao centurião: vá, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado, ou o seu servo, ficou curado. Amém. Podem se assentar, meus irmãos, me suporte por alguns minutos. Meus queridos irmãos, este texto que nós lemos nos conta sobre um milagre operado por Jesus, que andava por todas as partes, fazendo bem a todos, curando os enfermos, repreendendo os demônios e libertando os oprimidos do diabo. Só que nesta ocasião acontece algo, irmão Samuel, que é atípico. Por quê? Quase todos os milagres da Bíblia, pastor Silvan Santos, quem está recebendo o milagre ou é a própria pessoa que está buscando, ou é um familiar, como a viúva de Naim, a mulher cananeia, a filha de Jairo e assim por diante. Só que neste texto é atípico. Por quê? Porque quem está buscando o milagre é o patrão, e quem precisa do milagre é o funcionário. Aqui não é o filho do centurião, não é a mulher do centurião, não é um parente do centurião, é apenas um funcionário. É apenas um? Toda a igreja, é apenas um? Eu garanto, irmão, que se o seu filho estiver entre a vida e a morte, seu pai ou sua mãe estiver entre a vida e a morte, você é capaz de andar daqui na minha cidade, Belo Horizonte, a pé, meu amigo Daniel, para salvar sua família. Agora, um funcionário, irmão, um funcionário você contrata outro. Você coloca uma placa na frente da empresa, manda um embora, coloca outro no lugar. A máquina não vai ficar parada por causa de um funcionário. Funcionário é substituível. Este homem foi o único homem na Bíblia que deixou Jesus admirado, porque todos os milagres as pessoas admiravam-se de Jesus. Este milagre, Jesus se admirou-se do centurião, pastor Jefferson. E a Bíblia diz que quando o centurião vai até Jesus, chegar perto de Jesus, pastores, era uma tarefa extremamente difícil. Jesus andava rodeado de pessoas. A Bíblia diz que a multidão apertava, oprimia. Chegar perto de Jesus era muito complicado porque a vaga era concorrida. Mas este homem chega lá. E quando esse homem chega lá, ele diz para Jesus: olha, o meu criado, ou o meu servo, está em casa. Repita comigo, toda a igreja. Eu chego lá rapidinho, diga comigo: o meu servo está em casa. Onde o servo está? Em casa. Diga comigo assim: deitado, paralítico e atormentado. Vamos lá de novo: deitado, paralítico e atormentado. Onde o servo está? Não, mais uma vez: onde o servo está? Você sabe o que é servo? O servo é um título. O que ele faz é uma função. Então diga comigo: título e função. Não, irmão, a minha ajuda, diga: título e função. Onde o servo está? Onde o servo está? Mais alto: onde o servo está? Pastor Silvan Santos, o diabo descobriu que não precisa tirar da casa, e nem precisa tomar o título, e nem tirar a função.
é só fazer ele ficar dentro da casa, deitado, paralítico e atormentado. Se você acha que o diabo está querendo tomar nossa credencial, nos tirar do altar, tomar nossa função de pastor, vocês estão enganados. O diabo quer fazer de nós, pastores, obreiros e irmãos, deitados, paralisados e atormentados. Mas essa noite, Jesus vai fazer de nós aqueles que vão, que vêm e que fazem. Você pode levantar a tua mão e dar glória a Deus? Agora vamos lá, bem rapidinho. Diga comigo assim, o meu servo está em casa. Agora grita, deitado. Então tem gente que tem um título, tem uma função, está na casa, mas está? Porque tem gente que só vive de título, de função e de casa. Irmão, se a gente fosse peneirar o povo que está no nosso meio, que tem um nome, que tem um título, que tem uma função, mas que não faz nada, nós limpávamos o altar da gente. Porque tem gente que está pautado, firmado e vivendo de função, de título, de nome e de altar e de igreja, mas não faz nada. Gente que não tem um dom espiritual, não ganha uma alma para Jesus, não rende nada para o reino de Deus. Você vai nas nossas igrejas, tem mais gente no púlpito que na igreja. 200 presbíteros, 200 diáconos, 200 pastores, mas se você vai lá peneirar, faz nada. Deus está dizendo essa noite, eu não quero gente que só tenha nome, que só tenha título, que só tenha função, que só tenha igreja. Eu quero levantar um povo que vai, que vem e que faz. Levanta comigo as suas duas mãos aos céus. Segure a mão desse irmão que está do teu lado e diga para ele, Deus não te quer deitado dentro da casa. Foi lido aqui hoje pelo nosso presidente, desperta o dom de Deus que há em ti. Deus te quer trabalhando, Deus te quer cantando, Deus te quer pregando, Deus te quer profetizando, Deus te quer orando pelos enfermos, Deus quer te ver ganhando almas. Quem pode dar glória ao nome do Senhor? Irmãos, eu não sei, aqui na Cima de Seta não acontece, mas numa igreja que eu já pertenci um dia, eu tinha um pastor que consagrava muita gente. E esse pastor, o pastor Eremilton, ele consagrava tanta gente que um dia ele chamou um irmão, passando assim, um irmão passando, ele disse para o irmão assim, irmão, vem cá, o senhor vai ser presbítero. O irmão disse, não posso não, pastor, porque eu não sou batizado com o Espírito Santo, não. Ele disse, não tem problema não, quem batiza é Jesus, bota teu nome lá para ser presbítero. Aí o irmão disse, não, pastor, mas eu não posso não, porque eu sou amaziado, eu só moro junto com a minha mulher, eu não sou casado ainda não. Ele disse, não, pai, depois casa, não tem problema não, depois não. Esse negócio de casar, casa depois. Aí, bota teu nome lá. O irmão disse assim, pastor, mas nem batizado nas águas eu sou ainda. Pastor, aí você me quebrou, rapaz, vai ser só diácono. Aí, ser presbítero não dá não. Mas passar batido não passou não, foi consagrado. Nós temos que tirar, irmão, essa galera que só vive de título, de nome. Não, levanta a mão que o que eu vou dizer aqui agora é sério. Sem ofender ninguém, levanta as duas mãos aos céus. Às vezes tem um irmão lá no meio da igreja com a mensagem e tem alguém do nosso lado vazio e a gente sacrifica a igreja por causa do título e da função e a gente tem que dar oportunidade para quem não tem nada de Deus, sendo que tem um irmão lá cheio do Espírito Santo para pôr uma mensagem para a igreja, irmão. Olha para o teu irmão e diga para ele assim, Deus não te quer vivendo nem de título, nem de função, nem de nome. Você pode levantar a tua mão e dar glória ao nome do Senhor Jesus? Então tem muita gente na casa deitada, irmão. Irmão, não existe uma igreja, pastor Eremilton, que tenha mais departamento que a Assembleia de Deus, irmão. Não existe. Pode procurar, não existe não. Na Assembleia de Deus tem ciclo de oração, grupo de varões, mocidade, criança, adolescente. Eu fui pregar agora no grande templo em Cuiabá, na festa dos novos convertidos, irmão. Tem um congresso do novo convertido. Tem muito departamento. E tem irmão aqui que não pertence a nem um. Porque tem um título, tem um nome, está na casa, mas está deitado. Mas hoje alguém vai se levantar. Trabalhar enquanto é dia, porque vem a noite, ninguém mais poderá trabalhar. Levanta a tua mão e diga glória a Deus. Esse homem apresenta para Jesus, pastor Silvan Santos, um servo e diz assim, olha, o meu servo, ele tem um título, ele tem uma função, ele está na casa, mas ele está deitado. Tudo começa com uma negligência. Guarde o que eu estou te dizendo. Nunca começa pela paralisia. Sempre começa pela omissão. Como que você deita? Ah, vou na doutrina hoje não. Semana que vem eu vou. Não vou levantar para orar hoje não. Semana que vem eu oro. Não vou na ceia esse mês não. No mês que vem eu vou. Eu não vou ler a Bíblia hoje não. Amanhã eu leio. Eu não vou orar hoje não.
Amanhã eu oro. Tudo começa com você deitando. Só que quando você deita, te leva à paralisia. E quando você fica paralisado, você perde a coordenação motora. Aí você perde o jogo dos pés, das mãos, da voz. E tem muita gente que está na casa que já não está só deitado mais. Está o quê? É profeta, mas não profetiza. É cantor, mas não canta. É pregador, mas não prega. É obreiro, mas não tem ofício. É trabalhador, mas não trabalha. Tem dom, mas não usa. É chamado, mas não executa o chamado. Só que essa noite nós vamos entrar numa fisioterapia espiritual aqui. Levanta comigo as duas mãos aos céus. Não, pega a mão desse irmão que está do teu lado para começar a fisioterapia agora. Você sabia que quando uma pessoa tem um AVC, um derrame, pastor Darley, a pessoa vai para a fisioterapia. Quando chega na fisioterapia, a pessoa que está acostumada a andar, correr, irmã Antônia, falar. Aí quando ele entra na fisioterapia, pastores, ele tem que aprender a andar de novo. Aprender a falar de novo. Tem gente aqui que já perdeu o jogo dos pés, o jogo da mão, esqueceu como dar glória a Deus, esqueceu como fala língua estranha, esqueceu como profetiza, esqueceu como prega, esqueceu como canta. Mas Deus está dizendo assim, hoje eu vou te dar a mão. Entra no corredor da fisioterapia. Sabe como que meu pai morreu sem andar. Meu pai morreu tem 15 dias. Sabe por que meu pai morreu, pastor? Porque meu pai não quis fazer a fisioterapia. O médico disse, se o senhor entrar na fisioterapia, o senhor volta a falar e volta a andar. Mas nas primeiras vezes que ele foi um sacrifício tão grande, que ele diz, dói demais. Eu andava normalmente, agora eu tenho que fazer a força todinha do mundo para levantar uma perna. A fisioterapia funciona assim, tem que dar glória a Deus à força. Tem que levantar a mão à força. Tem que falar língua. Levanta comigo as duas mãos ao céu. Levanta a mão desse irmão lá em cima. Levanta a mão dele. Pega a mão desse companheiro que está do teu lado aí. Diga para ele assim, está paralisado ou ainda fala língua estranha, irmão? Está paralisado ou ainda dá glória a Deus? Está paralisado ou ainda fala aleluia? Está paralisado? Esse culto aqui, pastor, não consigo falar nada. Mas essa noite Deus vai abrir a nossa boca e nós vamos liberar uma noite de adoração ao Senhor. Por um minuto, levante as suas mãos. Libere uma palavra que glorifique a Deus. Sergue Jovia. E provianda seri mikandarabaia. Samuel disse uma coisa que hoje mexeu muito comigo. Os maiores talentos, pastor Darley, do mundo saíram da igreja. Elvis Presley, Whitney Houston. Os maiores maestros do mundo, os maiores cantores do mundo, os maiores palestrantes do mundo saíram da igreja. Sabe o que dói meu coração? É saber que aqui no nosso meio tem gente que podia virar essa cidade de ponta cabeça. Tem gente aqui no nosso meio que podia estar um sucesso no ministério, mas o inimigo conseguiu te paralisar. A ponto de te calar. Paralisou teu espaço, tuas mãos, teu olhar, tua voz. E hoje você está aí, o tempo está passando e o teu ministério não é executado. O tempo está passando e a promessa de Deus continua na tua vida. Os cabelos estão embranquecendo, os anos estão passando e o ministério não está cumprido. Mas esta noite nós vamos nos levantar e nós vamos nos movimentar. Levante comigo as duas mãos aos céus, quem ainda está vivo. Isso, levanta assim, as duas mãos aos céus. Pastor, tem um irmão do meu lado aqui que não levantou a mão não, ele está paralisado. Levanta a mão dele aí. O irmão pensou que era com ele, levantou, não é contigo não. Levanta a mão do teu pai aí, meu filho. Isso. Deus consagrou tuas mãos para o trabalho. Derebaia Súria. Levanta a mão lá em cima, pastor Darley. Se dependesse de ministério e de talento, nós éramos 10 vezes maior. Se dependesse aqui de promessa de Deus, nós já tínhamos virado o estado de Goiás de ponta cabeça. Mas tem muita gente paralisada. Não fala, não canta, não prega, não profetiza, não faz o que Deus mandou. Mas esta noite Deus está dizendo, eu vou te devolver os movimentos. Eu vou te devolver desperta o dom de Deus que é em ti. Tem alguém que pode glorificar a Deus por isso? Desperta o dom de Deus que é em ti. Desperta a tua chamada. Desperta teu ministério. Desperta a tua vocação. O meu criado está em casa. Diga comigo, deitado, paralisado. Agora grita comigo que eu vou ser breve. E atormentado. Cuidado, hein? Começa com uma negligência e termina com um tormento.
Começa com uma simples negligência e termina com uma causa espiritual. Posso falar? Quem quer ouvir, diga amém. Onde você já tinha ouvido dizer que um crente tinha se matado, pastor Darley? Dado um tiro na cabeça. Pá! Onde? Onde você já tinha ouvido falar que um pastor tinha desviado e voltado a usar droga na rua? Eu fui agora num estado, não vou dizer o nome, o pastor foi condenado a 20 anos de prisão. Um grande pregador, um grande homem de Deus, um grande ganhador de almas. Paralisou, deitou, paralisou, ficou atormentado, está na cadeia. Escute isso aqui o que eu vou lhe dizer. Aonde você já ouviu dizer que um crente pensava em suicídio, em morte, em assassinato, em loucura, em vício? Tudo começa com uma negligência. Mas se você não tomar cuidado, chega no tormento. Escuta o que eu vou lhe dizer. Pode me escutar aqui. Tem gente que o problema dele mais não é uma negligência e nem mais é uma omissão no ministério. O problema dele se tornou espiritual. Posso falar ou não posso? Irmãos, eu orei 10 anos por libertação, parei. Pastor, o senhor parou por quê? Porque eu sou covarde. Porque quando eu ia orar, caiu um monte de crente endemoniado, aquilo me revoltava. Eu dizia, Jesus, eu vim expulsar demônio de ímpio. Eu vim expulsar demônio de gente oprimida. Agora, orar e ver uma irmã cair no ciclo de oração endemoniado, um jovem cair na mocidade endemoniado. Não, fico com vergonha. Como é que eu vou explicar isso para os irmãos? É porque, infelizmente, tem gente que já deitou, já paralisou e já foi para o tormento. Tem gente aqui vivendo um inferno dentro de casa. Um inferno no casamento. Um inferno com os filhos. Sabe por quê? A negligência levou à paralisia, a paralisia levou ao tormento. Mas Deus me trouxe aqui esta noite, eu não caí de paraquedas aqui, para te dizer que Ele vai levantar quem está deitado, vai dar movimento para quem está parado, e vai libertar quem está atormentado. Levanta a mão, porque o Deus de que minácia de provianda. Isso, levanta comigo as duas mãos aos céus. Pastores, a paz não começa no altar, a paz começa no leito do matrimônio. Irmã, a paz não começa no círculo de oração, a paz começa na sala da tua casa. Subnácia de comonúvias. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Eu vou tirar aquela guerra de dentro da tua casa. Eu vou tirar aquela contenda de dentro da tua casa. Eu vou expulsar aquele demônio de confusão do meio da tua família. Você não vai ser um homem de Deus no altar e um homem de guerra, de briga dentro de casa. Eu vou fazer da tua casa uma igreja. Eu vou fazer da tua casa um altar. Eu vou fazer da tua casa o andai-me rovia séria. Levanta suas duas mãos aos céus. Eu vim aqui liberar uma palavra hoje. Que nenhum tormento ficará na nossa família, nem dentro da nossa casa, nem no leito do nosso patrimônio, do nosso matrimônio. Nós seremos homens de Deus, que usufruiremos da paz de Deus, da harmonia de Deus. Quem crê assim, diga glória a Jesus. Acabou, irmão. Acabou esse tempo da gente chegar aqui bonitinho e a gente está pregando e a mulher da gente reprovando a gente lá embaixo. O cara está aqui pregando e a mulher assim, ó. Os filhos dizendo, rapaz, papai fosse assim lá em casa, tinha paz lá em casa. Tem gente que vive um céu aqui e um inferno lá. Mas isso tem que acabar. O céu não começa na igreja, o céu começa em casa. O céu começa em casa. E eu vim aqui hoje declarar que a tua casa vai ser um céu. Tem alguém que acredita nisso? Diga glória a Deus. É muita gente chamada por Deus que o diabo entrou no meio, está colocando tormento, confusão, divórcio, briga, tumulto. Mas Deus te trouxe aqui hoje para te dizer, eu vou fazer a minha paz reinar no ambiente onde você está. Levanta suas duas mãos aos céus, bem alto, bem alto. Fecha os teus olhos, só um minuto. A tormenta vai embora. A tormenta vai sair. Ele faz cessar a guerra até os fins da terra. Ele quebra o arco. Ele corta a lança. E ele queima os carros no fogo. Ele te trouxe aqui essa noite para te dizer, aquietai-vos e sabei, eu sou Deus.
Eu serei exaltado entre as nações, eu serei exaltado sobre a terra. Eu não quero que você me glorifique só aqui, eu quero que você me glorifique na sala da tua casa, na cozinha da tua casa, no volante do teu carro, dentro do teu gabinete. Levanta as suas mãos aos céus. Lá vai uma profecia, pastor Darley, de olho aberto. Deus vai repreender esse espírito de rebeldia, de confusão, de tumulto, de litígio, de facção, de guerra, de inimizade, de briga, de confusão entre irmãos. E Deus está dizendo: eu vou fazer reinar a minha paz, a minha unidade, a minha bênção. Eu vou glorificar o meu nome no meio de vós, e tu saberás que eu sou o Senhor. Tem alguém que pode glorificar Deus por isso? Não deita. Não deita. Não deita. Porque se deitar, paralisa. E se paralisar, atormenta. Se paralisar, atormenta. Tem só 32 anos que eu estou no evangelho, mas nunca imaginei que eu fosse encontrar tanta gente perturbada dentro de igreja. Tem gente dentro da igreja que tem mais demônio do que o ímpio. Tem gente na igreja perversa, gente má. Tem dentro da igreja gente que vive uma vida tão infernal que ele não poderia fazer uma oração por ninguém. Ele não podia pôr a mão sobre ninguém, porque tem praga na mão dele. Ele não tem bênção de Deus na vida. Tem gente que não podia fazer uma oração por ninguém, porque ele não tem autoridade para fazer. Ele é atormentado. Agora, quando você é abençoado, onde você pisa tem bênção. Onde você põe a mão tem bênção. Onde você fala tem bênção. Onde você chega tem bênção. Quem acredita que será um portador da bênção de Deus? Pegue a mão desse irmão. Eu já vou terminar. Eu sei que é uma convenção, mas diga para o irmão assim: não deita. Diga para ele: se deitar, paralisa. E se paralisar, atormenta. Aí Jesus, pastores, diz assim: não, deixa comigo. Deixa comigo. Eu irei e darei saúde ao seu servo. Eu vou colocar só uma pequena vírgula aqui, porque eu vou pregar poucos minutos. Olha aqui. É um funcionário aqui. É o quê? Mais alto. Se todos vocês fossem patrões, vocês pastores, vocês irmãs, pastoras, você fosse patrão, Daniel e Samuel, vocês são patrão, você pagaria o salário de uma pessoa deitada, paralisada e atormentada? Você pagaria o salário de alguém que está deitado na casa, paralisado na casa e atormentado na casa? Pastor Darley, eu perguntei: Jesus, por que esse homem buscou a cura desse servo? Esse servo não presta. Esse servo não faz nada, ele está deitado, paralisado. Jesus disse assim: ele não presta porque não é você que é o patrão dele. Eu disse: mas como assim? Jesus disse assim: sabe por que o centurião veio até mim? Porque todas as vezes que o centurião via aquele homem na cama e alguém dizia: o teu servo está deitado, paralisado e atormentado, o centurião dizia: ele está assim, mas ele não é assim. Ele está deitado, mas ele já trabalhou. Ele está paralisado, mas já movimentou. Ele está atormentado, mas já teve paz. Sabe por que eu estou buscando a bênção dele? Porque eu conheço o histórico dele. Ele tem um serviço prestado. Esse homem já cantou para mim. Essa mulher já falou no meu nome. Esse crente já foi animado. Aquele outro ali evangelizava. Aquele outro ali pregava. Aquele outro profetizava. Por que o senhor não tira ele da casa? Eu não tiro ele da casa porque você conheceu ele doente. Eu conheci ele trabalhando. Você conheceu ele paralisado. Eu conheci ele em movimento. E eu não quero jogar ninguém no lixo. Eu quero restaurar e devolver ele à máquina. Eu quero devolver ele à noiva. Levanta comigo as duas mãos aos céus, que eu quero liberar uma palavra de profecia aqui hoje. Pastor, qual a palavra que o senhor vai liberar? Quem parou de cantar vai voltar a cantar. E quem profetizava vai voltar a profetizar. E quem pregava vai voltar a pregar. E quem evangelizava vai voltar a evangelizar. E quem pregava vai voltar a pregar de novo. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou devolver, eu vou restaurar, eu vou restituir e vou glorificar o meu nome na vida dos meus. Porque eu não trabalho com lixeira, eu trabalho com olaria. E o vaso que quebra eu não jogo fora, eu torno a fazer outro conforme bem me parece. Diga glória a Deus. Agora, o centurião diz para Jesus assim: só que é o seguinte, pastor Silvan Santos, ele diz: olha, eu tenho esse aí que está deitado, paralisado,
e atormentado. Mas eu tenho uma outra turma lá. E essa outra turma, pastor Jefferson, o centurião disse assim: eu tenho uma outra turma lá que está sobre minhas ordens. Sobre minhas? Mais alto? Mais forte? Sobre mim o quê? Essa turma está sumindo, viu, pastor? Essa turma que obedece ordem. Eu tenho uma turma lá que está sob minha. O que tem de crente folgado dizendo: eu não obedeço pastor não. Ninguém manda em mim. Ninguém me dá ordem. Ninguém dita o que eu faço. É porque tem uma turma que não sabe estar debaixo de ordem. Eu tenho uma turma lá que está debaixo da minha. E eu digo a este vai e ele. Eu digo a este vai e ele. Quem está deitado vai. Quem está paralisado vai. Quem está atormentado vai. Então tem uma turma deitado, paralisado e atormentado. Mas tem uma turma que vai, que vem e que faz. Deixa eu te contar aqui um testemunho. Eu sempre preguei, pastor Emilton, contando testemunho. Essa é uma forma dos pastores antigos pregar. Sempre contando testemunho. Eu fui crente em São Paulo 25 anos da mesma igreja. Da mesma igreja, com o mesmo pastor. E lá, pastor Darley, nós tínhamos um irmão na igreja que tinha uns probleminha. Eu até acho que os doidos de igreja estão sumindo. Tinha mais doido nas igrejas antigamente. Só que os doidos de igreja, irmãos, é diferente. Eles não arrancam a roupa, eles não dão tiro, eles não dão facada, eles não agridem ninguém. As doidiças deles é tudo para as coisas de Deus. E tinha um doidinho lá na nossa igreja, pastor Gilvan Santos, que ele andava com a Bíblia desse tamanho, de paletó e gravata, dia e noite. Onde você via ele, estava de paletó e gravata com a Bíblia na mão. E ele profetizava meio mundo de coisa. Só que no meio das loucuras dele tinha uma profecia verdadeira. Mas a maioria era loucura. E o medo da gente é que a gente não sabia quando era loucura e quando é que era verdadeiro. E um dia esse doidinho, nós chamávamos ele de doidinho de Jesus, ele chegou na casa de um diácono da nossa igreja, 3 da manhã, e tocou a campainha. Adalto, pernambucano, a grossura do bigode, irmão. Ignorante toda a vida. Chegou e falou: irmão Adalto, Deus mandou o senhor me levar lá no centro de São Paulo agora. Isso, pastor Silvão, em Santo André. Irmão, São Paulo é perigoso demais de noite. Irmão Adalto disse assim: vou nada, irmão. Você corre para uma hora dessa, 3 da manhã. Eu tenho medo de sair da porta de casa uma hora dessa. O doidinho de Jesus olhou para ele e disse assim: foi Deus que mandou. E se o senhor não for, Deus vai cobrar. O irmão Adalto pensou: rapaz, será loucura ou será verdade? Agora, não sei. Ficou com medo. Falou: quer saber de uma? Eu não vou correr o risco não, eu vou. Entrou no carro com a cara fechada. Foi lá para a Baixada do Glicério, perto da sede da Deus e Amor. Ali ficam os prédios abandonados de São Paulo. Os irmãos já devem ter visto o Caicai, aqueles prédios onde as pessoas invadem, porque ninguém mora mais dentro, não tem luz, não tem água, não tem esgoto, uma confusão. E aí, o doidinho de Jesus para numa rua erma, com pouca iluminação, pastores. Um lugar sombrio, e diz para o irmão Adalto assim: para o carro! O irmão Adalto, com medo de ser roubado, diz: aqui, irmão. O doidinho falou: aqui! Desceu do carro, atravessou a rua e gritou: glória a Deus! 3 vezes, entrou no carro e falou para o irmão Adalto: já fiz o que Deus mandou, bora. Se o irmão Adalto foi irado na ida, imagina na volta. Irmão, por que você não deu glória a Deus lá em casa? Por que você não deu glória a Deus lá na minha garagem? Você tem que dar 3 glória a Deus no centro de São Paulo. Foi embora. 15 dias depois, frio em São Paulo, o irmão Adalto toca, pantufa, pijama. Quando ele está indo dormir, a campainha toca. O doidinho de Jesus na porta de novo. Irmão Adalto, o senhor não dorme hoje não. Hoje nós vamos para a vigília porque Deus mandou. O irmão Adalto diz assim: vou nada, irmão. Nem de vigília eu gosto. Ele diz: se o senhor não for, Deus vai cobrar. O corpo arrepiou, ele disse: será loucura ou será verdade? Eu vou. Foi para a vigília, ficou lá atrás cochilando. Lá para as 3:30 da manhã, um moço pede a oportunidade na vigília. E de tanto insistir, o dirigente da vigília dá a oportunidade, pastor Silvano. Aí o pastor disse: irmãos, tem um moço aqui que já mandou uns 5 bilhetes para o púlpito, pedindo oportunidade. E o doidinho de Jesus lá atrás, irmão, rodando, entregando profecia para o povo. Olha que confusão. E aí sobe um moço que estava na vigília, no altar, e diz: irmãos, nasci na igreja, sou filho de crente, fui criado na igreja, mas entrei pelo caminho da droga, da prostituição, fiquei deprimido. E há 15 dias atrás resolvi: vou tirar minha vida, vou me matar, vou suicidar.
E como eu quero suicidar e não quero virar manchete, eu vou para a Baixada do Glicério, porque lá tem prédio abandonado, eu subo num prédio daquele, me jogo lá de cima, ninguém, quando vê o meu corpo já está lá embaixo. 3 e pouca da manhã eu subi num prédio, andar por andar, escada por escada, cheguei no terraço. Quando eu chego no terraço, ali para as 4 e pouca da manhã, eu me coloco na beira do terraço, e o diabo diz, pula, 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 dá um fim na tua vida. Quando eu fiz força para pular, eu não sei quem era o doido, mas alguém deu um glória a Deus lá embaixo. Glória a Deus! Eu não consegui pular. Meu corpo tremeu. Lembrei da igreja, lembrei de Jesus, lembrei dos hinos, lembrei da pregação, lembrei do Espírito Santo. Levanta comigo as suas mãos aos céus. Sobinaia, Kébia. Isso, levanta comigo as suas mãos aos céus. Aí lá em cima, pastor Darley, aquele moço ajoelha e volta para Jesus e diz, há 15 dias atrás eu ia me matar e não me matei, porque tinha um doido dando glória a Deus de madrugada. Agora não, agora a responsabilidade vai para o teu irmão. Diga para ele assim, e se eles não fossem? Pergunta para ele agora, não quer resposta, só pergunta. Diga para ele, quantas vezes Deus disse vai e você não foi? Talvez alguém morreu por sua culpa. Talvez alguém se matou por sua causa. Lembra aquela pessoa que Deus falou, vai visitar ele, vai visitar ele, vai visitar ele, vai visitar ele. Daqui a pouco você soube da notícia, fulano morreu. Lembra daquela pessoa que Deus disse, liga para ele, liga para ele, liga para ele. Daqui a pouco chegou a notícia da desgraça que aconteceu lá. Antes de você chegar, quando Deus disser vai, vai. Pastor, mas é longe, vai. A cidade é pequena, vai. A igreja não rende, vai. Pega a mão do teu irmão e diga para ele assim, se Deus mandar ir, vai. Diga para ele, você não deve estar deitado, nem paralisado e nem atormentado. Você sabe quantas operações de milagres e salvação de almas deixou de acontecer? Porque Deus disse para você, vai, e você não foi. Aí ele olha para Jesus e diz assim, e eu tenho um outro lá, que eu digo a ele, vem, e ele... Quantas vezes Deus disse, vem, e você não veio? Mano, sabe por que tem um monte de crente doente na igreja? Porque no dia dele ser curado, ele não foi no culto. Sabe por que tem um monte de gente que deveria ser pastor e não é? Porque no dia que o pastor ia testar ele, o Satanás entrou nele e disse, vai para o culto hoje não, pai, teu pastor é folgado. Teu pastor está te explorando. Ele disse, não vou mesmo não. Naquele dia era o teste. Não passou no teste. Porque naquele dia Deus disse, vem, e ele não veio. Quando Deus disser vai, vai. Quando Deus disser vem, vem. E quando Deus disser faça isso, faça. Diga comigo, vem. Não, diga comigo, vai, vem e faz. Vamos terminar? Pergunta para o teu irmão assim, em qual caravana tu está? Dos deitados? Dos paralisados? Dos atormentados? Ou você está na caravana dos que vão, dos que vêm e dos que fazem? Vamos ficar de pé, vou terminar. Escute. Eu digo a este vai e ele vai. E se Deus nessa convenção te dá uma ordem, vai? Ô Deus, eu vou na frente contar quantos membros tem lá. Se der para ir, eu vou. Eu vou ver quantas irmãs tem no ciclo de oração. Se der para fazer um conjunto, eu vou. Quando Deus dá ordem, a gente não faz cálculo. Quando Deus dá uma ordem, a gente não vai para a calculadora. A ordem de Deus é imperativa. A ordem de Deus não é baseada em renda, em espaço, em geografia. A ordem de Deus é baseada em uma missão específica. Posso falar ou não? Não, falo ou não falo? Esse povo folgado que só gosta de cantar com a igreja cheia, passa a tesoura nesse povo, pastores.
Passa a tesoura nesse povo. Não aparece na doutrina, não vai no culto no lar, não vai no culto ao ar livre. E domingo está na igreja para cantar. Ó, tesoura. Tesoura. Tem gente que come sal com você e na hora da melhor oportunidade ele não tem. Porque tem um folgado lá que leva a oportunidade dos outros. Esses músicos que faz manha para tocar, para não sei o quê. Tira esse povo, pastor. Tira esse povo. Esse camarada está atrasando o teu ministério. Esse camarada está atrasando sua vida. Deus não trabalha, escuta isso aqui. Deus não trabalha com gente manhosa, com gente pirracenta. O negócio de Deus é dizer: vai, vou, vem, venho, faça, faço. Levanta a mão e diga comigo assim: quem não vai, não vem e não faz. Ou está deitado, ou está atormentado, ou está paralisado. Ô pastor, eu sou cantor de culto oficial. Não é nada. Você não é cantor de culto oficial, nada. Escuta aqui o que eu vou lhe dizer. Eu pregava no Brasil inteiro e dirigi uma igreja com 16 membros. Aí eu saía daquela multidão de gente, pastor. Milhares de pessoas me ouvindo numa convenção. E na doutrina eu estava lá pregando para 8 crentes. 6 crentes. Deixa eu te dizer aqui uma coisa. Se Deus mandar ir, você não for. Se Deus mandar vir, você não vem. Se Deus mandar você fazer, você não faz. Você está enquadrado no grupo dos deitados, paralisados e atormentados. Mas esta noite, até quem estava deitado vai levantar. Até quem estava paralisado vai movimentar. E até quem estava atormentado vai ter paz. Quem crê nisso? Então levanta comigo assim as duas mãos aos céus. Eu prometi que ia ser breve e vou ser breve. Amanhã eu prego. Mais. Levanta assim as duas mãos aos céus. Está vendo esse companheiro do teu lado? Está vendo essa irmã do teu lado? Ela passa por uma batalha espiritual diária. Ela passa por uma luta espiritual invisível que quer deixar ela deitada, desanimada, paralisada, atormentada, deprimida, ofuscada. Está vendo esse obreiro aí do teu lado? Ele tem um chamado grande, mas o inimigo faz de tudo para ele não exercer a sua vocação. Mas essa noite nós sairemos daqui incendiados. Tem quem crê nisso? Mãos levantadas aos céus. Uma irmã vai escolher uma irmã. Um irmão, pastor Darley, vai escolher um irmão. Se você abraçar ele e ele nem se mover, é porque ele está deitado. Aí você levanta ele. Se ele não falar nada, ele está paralisado. Aí você profetiza na vida dele. Se ele fizer cara feia, aí ele não está paralisado não. Aí ele está atormentado mesmo. Aí tu bota a mão na cabeça dele e expulsa. Levanta comigo as duas mãos ao céu. Bem alto. O seu potencial é muito maior do que este que você está exercendo. Eu te garanto isso. O seu chamado é muito maior do que esse. Você pode produzir muito mais do que você está produzindo. E esta noite Deus está repreendendo o desânimo, o cansaço, a preguiça, a omissão, a negligência, a paralisia, o desânimo, o desafeto. Deus esta noite está levantando alguém dizendo: eu te chamei. Cumpra o teu ministério. Cumpra a tua chamada. Faça o que eu lhe mandei fazer. Eu quero que um irmão agora procure uma irmã. Um irmão. Uma irmã procure uma irmã. E você vai dar um abraço nele e vai dizer para ele assim, no abraço: vai, vem e faz. 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 Seremia, Diocama, Saimin, Jovia, Ébria. Vai, vem e faz. Levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Você vai produzir muito mais do que está produzindo. Oramaia, Súria, e o nome de Deus será glorificado em ti. O nome de Deus será glorificado. Diácono trabalha, presbítero trabalhe, missionária trabalhe, membro trabalhe, se envolva, se interaja com a igreja, porque Deus não te quer nem deitado, nem paralisado e nem atormentado. Quem pode dizer amém? Pode se assentar.
Que Deus vos abençoe. Obrigado, pastor Darley, pastor Silvan, toda a mesa diretora da Cima de Seta. Meus queridos irmãos, aqui, nesta saída, eu vou atender os irmãos ali por 20 minutos, porque eu preciso voltar para casa, que eu tenho uma pessoa em casa que não está bem de saúde. Eu vou lhe atender por 20 minutos ali. Eu trouxe aqui hoje a Bíblia, letra Jumbo. Qual o nome da letra? Qual o tamanho da letra? Se você abrir essa letra e não, se você abrir essa Bíblia e não enxergar a letra, pode clamar pelo filho de Davi. Aí já foi. Acabou. Vê mais não. É desse tamanho a letra, irmão. Por que ela é colorida, pastor Darley? Porque separa o Pentateuco dos livros históricos, dos livros poéticos, dos evangelhos, das cartas paulinas, da harpa cristã. Ela é uma Bíblia que quando você está lendo, pela cor, você sabe se quem está falando é Jesus, se é Deus, se é um profeta. É uma Bíblia muito interessante de se ler. É grande, bonita, uma Bíblia de cabeceira. Esse dia o irmão falou para mim, tem gente que deixa a Bíblia aberta na estante. Falei, irmão, tem gente que deixa a televisão ligada o dia inteiro em casa, qual o problema? Qual o problema de deixar uma Bíblia aberta na estante? Tem gente que deixa a televisão ligada o dia inteiro em casa, a internet ligada o dia inteiro. Tem gente que não faz uma oração dentro de casa, qual o problema? Todos os crentes antigos tinham uma Bíblia na estante, e uma bibrona desse tamanho, não tinha problema nenhum. Aí a gente começou a bater, os crentes ligaram a televisão e fecharam a Bíblia. Que a gente começou a bater nos crentes que deixavam a Bíblia aberta em casa. Essa Bíblia é uma Bíblia especial para isso. Lá em casa mesmo tem uma. Pastor, por que na sua casa tem? Porque a casa é minha, e lá na minha casa eu faço o que eu quiser. É ou não é? A casa é minha, eu faço o que eu quiser lá em casa. Você não manda lá em casa, quem manda lá em casa é eu. Então lá em casa tem. Se alguém chegar lá e me perturbar, eu digo para ele, não, irmão, a Bíblia está aberta aqui porque a casa é minha, eu gosto de ter uma Bíblia. Pode ir lá na minha estante agora, diante de Deus, tem uma Bíblia lá. Porque eu quero a representação da palavra de Deus dentro da minha casa. Quando você sair ali, você vai encontrar essa Bíblia. Ela custa R$150. Eu trouxe 2 títulos de livros meus hoje. A Corda Dormente, que é um livro especial para obreiros e vocacionados. Deus falou com Jonas no capítulo 1 e repetiu no capítulo 3, porque Jonas estava deixando a vida passar sem fazer o que Deus mandou. E quem não faz o que Deus mandou não chega no porto desejado, chega no vento do peixe. É um despertamento para o chamado divino. E Deus dos montes e Deus dos vales. Eu provo nesse livro que Deus não é só Deus de rico, Deus também é do pobre. Deus não é só Deus do feliz, Deus é Deus do deprimido. Deus não é só Deus do famoso, Deus também é Deus do anônimo. Porque o vale pode tirar tudo de nós, menos Deus. Ele é Deus de quem está em cima, mas também é Deus de quem está embaixo. Quem comprar essa Bíblia, eu não vou vender o livro. Eu vou te dar o livro de presente, os 2. Comprou a Bíblia, eu te dou o livro de presente. Só que só deve ter umas 15 Bíblias, no máximo, 15 ou 20. E se você quiser comprar os livros, eles custam R$30 cada um. Hoje eu vou deixar por 20, você leva os 2 por R$40. Que Deus em Cristo te abençoe. Levanta a tua mão direita e diga comigo, vai, vem e faz. Que Deus vos abençoe.